Boru Boiô, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal, Ekabó. Hoje eu vou falar de um assunto que é pouco explorado, né? Poucas pessoas falam sobre ele, mas que é muito importante que a gente fale dele. As pessoas elas querem iniciar aprendendo o orixá já pelos orixás. Eu não posso dizer que isso é errado, porque eu acho que a maioria das pessoas, inclusive eu, né, a gente começa nessa busca, a gente começa procurando sobre essas divindades, porque são elas que serão cultuadas, né? Então acaba que elas são os personagens principais, né? Uns dos personagens principais das narrativas, das histórias que a gente vai contando. E aí eu acho que é muito interessante para você que está iniciando, ou para você, né, que já está nessa vida de orixá, já está nessa religião há algum tempo, começar a questionar uma coisa. Deus, dentro da visão Yorubá, dentro da cultura Yorubá, né, Olodumare, Eledumare, Alorum, tem diversos nomes, na verdade, para falar sobre um mesmo personagem, né, um grande personagem. Mas um grande personagem que poucos falam e que pouco é dito sobre ele. Talvez pela falta de informações, talvez pelas informações cruzadas entre as famílias, né? Enfim, eu não estou aqui para trazer uma verdade única, absoluta e exclusiva. Eu estou aqui para trazer a minha forma de pensar, a forma como eu aprendi a pensar, como meus mais velhos me ensinaram e como eu ensino para os meus. Quando a gente pensa em Deus, né, muitas das vezes a gente pensa no Deus abraânico, cristão, punitivo, lá atrás, né, no Antigo Testamento, e depois o Deus mais amor no Novo Testamento. A gente começa errado quando a gente pensa assim. Porque no fundo, quando a gente fala de Olodumare, a gente não está falando desse Deus. E aí eu vou te dizer um bom exemplo disso. Como é que você imagina Deus? Como é que você pensa Deus? Como é que você pensa Olodumare? Né? Muitas vezes as pessoas imaginam Deus um cara branco, de cabelos grisalhos ou brancos, barbudo, e que dentro da cultura urubá você praticamente não vai ver pessoas com cabelos longos, homens com cabelos longos, né? E quase nunca barbudos. Então é muito difícil pensar em Olodumare dessa maneira. E não só por isso, até na forma de agir, né? Então vamos lá. Deus onisciente, onipresente, dentro da cultura cristã, é assim que eles pensam, né? É um Deus que tudo sabe, que tudo vê, que está presente em tudo quanto é lugar. Quando a gente fala de Olodumare, a gente não está falando desse mesmo aspecto divino. E ok, né, são dois personagens que encarnam mitos parecidos, né, sobre a criação do mundo, sobre a luta ali com uma certa atualização com os seres humanos, corrigindo o erro dos seres humanos, mas que com um caráter bastante diferente. Quando a gente fala de Olodumare, a gente fala do Senhor, né, do Deus que criou o mundo sim, mas que também criou os orixás, para que os orixás pudessem intervir nos seres humanos. Deus, né, Olodumare, ele não pune o ser humano. Então essa é a parte diferente, mas ele manda punir. Né? Então ele usa de orixá, ele usa de orixá como uma ferramenta, né, para chegar até nós, seres humanos, e o orixá também é ferramenta para que os nossos pedidos cheguem ao Olodumare. Ninguém consegue fazer assentamento ou jubó, ninguém consegue alimentar o Olodumare. Não dá. Pelo menos eu desconheço em alguma família que fale sobre assentamento de Olodumare ou que fale de adimu, oferenda ou sacrifício para Olodumare. Não existe. A grande maioria das famílias tem, na verdade, uma representação de Olodumare. O que eu prefiro nem comentar. Prefiro não entrar nesse assunto porque é muito mais profundo do que eu posso falar aqui, muito mais profundo até mesmo do que o conhecimento que eu tenho nesse momento. Então prefiro não argumentar sobre isso. Mas quando a gente fala dessa comparação de Olodumare com o Deus cristão, a gente também tem que tirar da nossa mente a forma como a gente foi cristianizado, digamos assim.
né? Então, pensar que cultuar o orixá é cultuar um outro Deus, olha, o orixá está abaixo de Olodumare. Então, a gente continua tendo um Deus e os orixás abaixo dele. Então, a gente está numa cultura, entre muitas aspas, politeísta, mas que, na verdade, tem um Deus principal, tem o Olodumare como principal. A diferença é que, realmente, a gente não vai ficar chamando por ele toda hora, né? É um grande rei. Então, cabe esse Olodumare, cabe esse O, porque é um grande rei. Então, a gente não vai ficar chamando o rei em terra toda hora. A gente chama os orixás. E aí você pode até me dizer assim, ah, mas tiveram orixás que foram reis também? Sim, mas o Olodumare manda eles virem para a terra. O Olodumare manda que eles venham fazer determinadas atividades. Então, abaixo, até mesmo dessa hierarquia de reinado, né, o Olodumare está muito acima. Então, por isso a gente não vai chegar direto ao rei, por isso a gente não vai trazer o rei até aqui à terra. Ele vai usar sempre dessa ponte, dos orixás como ponte para poder o humano chegar até ele e ele chegar até o humano. Então a gente não pode falar desse assentamento, né, porque seria um grande erro falar, se eu encaro o assentamento como um portal, como uma ponte, como assim se tem uma ponte para falar com Deus? Não faz sentido, né? Porque senão, se eu posso ir até Deus, para que eu vou aos orixás? Então não faz sentido. Quando a gente pensa no Deus cristão, né, onipresente, onisciente, aí desculpem as pessoas de ouvidos frágeis, mas a gente está falando de um Deus egocêntrico, em que tudo é centrado nele. O cara sabe de tudo, o cara está em tudo quanto é lugar, o cara tem grandes poderes para isso. Então a gente fala desse ser egocêntrico, e quando a gente fala de Olodumare, a gente fala que não. Porque, na verdade, se ele precisa do orixá para que o orixá chegue até a gente, é sinal de que ele não está com a gente o tempo todo. É sinal de que a gente não consegue chegar até ele, óbvio, né? Nem ele até a gente o tempo todo, e que ele não consegue, então, saber de tudo. Né? Então, quando a gente fala de Exu como Orixé, né, como o mensageiro, a gente está falando desse aspecto do Exu que vai levar as informações e trazer de acordo com o que o Olodumare precisa e o que o humano precisa também, né? Mas não só. Dentro até mesmo das histórias, Olodumare precisou criar orixás para cuidar dos seres humanos e precisou também criar os aspectos negativos, né? Os Adiogun. Então, a morte, a doença, a ira, a guerra, né? A mentira, são Adiogun que o Olodumare criou para poder o ser humano conseguir entrar em certo equilíbrio. Ou seja, essa também é uma das maneiras em que o Olodumare pune os seres humanos. Ele não suja as mãos dele. Vamos combinar, o cara mandou ali a Diogun pra cima da gente para poder a gente ficar um pouquinho mais com o pé no chão, mas ele não suja as mãos dele. Fosse com a Diogun, fosse com o Orixá, tá? Porque também existe a possibilidade de Olodumare mandar o Orixá puxar o nosso tapete. E acontece. Então, quando a gente pensa, né, e você quer começar a pensar, a estudar sobre o Orixá, eu acho muito importante você já começar a se desvincular desse aspecto de Deus cristão. Porque senão você vai ficar com medo de pecado, você vai achar que você está sendo observado por tudo, por Deus, né? E não é muito bem assim. Fora que a gente não vai conseguir chegar em alguns aspectos, né? Ah, mas se eu cultuo outras divindades, eu estou deixando de cultuar Deus. Não, porque se eu falei que Olodumare, ele recebe, não posso dizer que oferendas, né? Mas ele recebe um pouco, ele troca axé com a gente, pronto, melhor. Ele troca axé com a gente através dos orixás, é porque ele usa o orixá como essa ponte. Então, sim, a gente tem uma ponte aí que faz ida e volta, de Olodumare para Enion, para o ser humano, e de Enion para Olodumare. Então a gente tem aí uma troca com o divino. Então pensar nesse Deus, pensar num Deus que não está com a gente a todo momento, significa que a gente precisa então cultuar o orixá a todo momento, né? Para que a gente possa ter um acesso melhor com esse Deus. E aí eu acho muito interessante, né, quando a gente, em vídeos aí atrás, questionou em relação a batismo, quando a gente questiona em relação a pecado, é para justamente já ir desconfigurando a nossa mente desse aspecto cristão.
né? De conhecer muito mais sobre a cultura, sobre o axé, e aí a gente começa a entender a forma como o Yorubá pensa o mundo, como ele pensa a vida dele. Então, não, a gente não está pecando porque a gente está cultuando o orixá, tá? A gente continua tendo um Deus só, o Olodumare, mas a gente tem o orixá aí como um facilitador. É um intermediador. Ele vai levar a informação, ele vai trazer a informação. Ele vai ajudar a nossa vida. Mas ele não consegue, por exemplo, tirar de tudo, porque o Olodumare é quem manda em tudo, digamos assim. E aí é muito difícil, né, achar literatura em relação ao Olodumare. Tem umas coisas aí escritas em alguns livros, mas muito vago, muito superficial, fora a visão cristã de Deus, né? Então é difícil falar, é muito difícil, né? Então, o Olodumare cria Orixá, o Olodumare cria Enyon, cria o ser humano, o Olodumare cria Adiogun, o Olodumare cria o mundo, e ele destrói muita coisa também, porque foram várias tentativas até que finalmente a Terra é dessa forma, o Aie foi criado dessa forma, né? E tudo numa tentativa de equilíbrio. Então, por isso a gente não pode entender Olodumare também como onisciente, onipresente, porque o cara está no equilíbrio, o cara está sabendo mais ou menos das coisas, estando presente em mais ou menos das coisas, né? Então, acho muito legal quando a gente deixa de pensar o Deus cristão e quando começa a pensar no Deus Yorubá, Olodumare. É óbvio que, assim, por linguística, a gente vai continuar falando Deus, né? Então não tem como a gente do nada Olodumare, Eledumare, Olorum, ou sabe-se lá o nome que você pode usar, né, para falar de Deus, porque às vezes tem outros nomes aí, como eu disse, não é um nome só, como Deus, né? São vários nomes para falar do mesmo cara. Então é muito difícil falar de uma coisa tão certeira. Ah, ele é isso e pronto, acabou. Acho até que é um pouco de ignorância, já que a religião Yorubá, já que a religião de Orixá, ela é múltipla. Não quer dizer que a gente deve misturar as coisas. Não é isso. Mas é entender que é múltiplo, então tem outras formas de falar do mesmo personagem. Então, quando a gente começa a ler dos livros, né, e começa a ver ali a coisa superficial, acho um pouco chato. Busque, né, a orientação de entender a criação do mundo, não pela criação bíblica, mas sim pela criação como os versos de Fá, por exemplo, contam, né? Então, por exemplo, acho que dentro de Ediope, se não me engano, fala sobre a criação do mundo em que os orixás, inclusive, competiam entre eles para vir para cá. Então, teve a primeira leva de orixá e deu tudo errado. Tudo errado. Então, tinham outros orixás aí que a gente não sabe, eu não sei o nome, né? Então, posso falar que é a gente, eu não sei o nome, mas que foi uma tentativa frustrada ali de Olodumare na criação do mundo. Vieram também outros Enyon, outros seres humanos, que também deram muito errado. Então, para você que pensa que o ser humano de hoje já está dando errado, você imagina há tempo atrás, sei lá, milênios atrás. É muito difícil pensar em um ser humano perfeito, mas nós somos a evolução daqueles que vieram antes. E aí poderia falar até de outras questões aí, né? Gungun, ancestrais, Ebel-Arum, enfim. Mas voltando a Elodumare, que eu acho que é o principal aqui desse vídeo, então é muito complexo, né, falar dessa figura, mas a gente precisa ter em mente isso. O cara não é onipresente e onisciente, então a gente não pode achar que o Olodumare está tomando conta da gente para tudo, e é justamente por isso que a gente cultua o orixá. Porque aí sim, a gente atrai aquele espírito, né, digamos assim, atrai o orixá ali para perto da gente e cultua de acordo com a nossa necessidade. Então você cultua, vou falar o popular, né, o que as pessoas pensam, eu cultuo o Exu para abrir meus caminhos. Deveria ser algum, mas enfim. Cultua Ogum para poder conseguir ter trabalho. Cultua Oxóssi para poder ter uma boa caça. Cultua Iemoja para poder ter uma boa cabeça. Popularmente as pessoas pensam assim, né? E axé, é isso aí. A gente vai usar o axé desses orixás para que eles tragam coisas boas para a gente, tragam o axé deles para a gente. E quando a gente pensa no axé de Olodumare, por exemplo, orixá é a partícula de Olodumare.
Então, o Olodumare tem o todo desse axé, mas o orixá é a partícula. Então, é aquilo específico que eu vou buscar. E por isso, cada orixá é meio que responsável por um aspecto específico. Né? Tem o todo, mas eles têm ali o aspecto específico. Então, por isso a gente também não vai conseguir chegar em Olodumare, porque seria muita coisa para o ser humano, muito axé para o ser humano. Então é mais fácil chegar até a partícula, o que já é muito, tá? O que já é muito. Tanto que quando a gente vê um Olegum de qualquer orixá, a gente vê um transe de possessão. Diferente do que o candomblé pratica, por exemplo, né? Onde o transe é muito superficial. Vou falar como minha falecida Yanorixá falava, é uma pele fininha, uma camada muito fininha. E quando a gente vê um Elegum de maneira tradicional, é uma possessão, é algo muito forte. Muitas das vezes a pessoa fica acabada, energeticamente acabada, né? Cansada, sugada, por conta dessa energia muito forte do orixá. Então, por isso, se o orixá, que é uma partícula de Olodumare, já é muito, você imagina o próprio Olodumare. Por isso, a gente, enquanto humano, também não consegue chegar até o Olodumare. Então, se você vê aí pessoas na internet ou em qualquer outro lugar vendendo um pedacinho de Olodumare, cai fora. Cai fora porque é cilada, não é bem assim que funciona. Né? Se você parar e pensar nisso tudo que eu falei aqui hoje, você já vai entender que o Olodumare não se cultua dessa forma. Né? O Olodumare está em outros aspectos. A gente cultua o Olodumare cultuando de orixá. Lembra que o orixá é a ponte. Então a gente cultua através dos orixás. É o orixá que vai levar essa partícula até o Olodumare. Se eu parar e pensar, né? Orum, a morada dos orixás. Olorum, senhor do Orum. Então, sim, eu vou cultuar o orixá está no Orum. Olorum, dono do Orum, né? O senhor do Orum, pertence, então, a Deus, e Deus estaria ali com os orixás. Então, enfim, dá para falar aqui um pouquinho só, é um assunto de fato muito complexo, não tem como aprofundar muito, mas para você que está começando, né, a pesquisar orixá, a cultuar orixá, quer entender mais de orixá, comece a raciocinar, porque religião de orixá é religião de pessoas inteligentes. A gente precisa se desprender desse Deus cristão. A gente precisa se desprender da cultura cristã. A gente precisa entender o Lodumare como algo muito diferente desse Deus egocêntrico. Eu não vou me cansar de falar do egocentrismo aqui do Deus cristão, porque a gente precisa entender sim, que se o cara fala que ele é único, exclusivo e que ele e tudo tem que ser dele, né, e tudo será atravessado por ele, onisciente, onipresente, a gente está falando de um cara em que ego, né, em que o ego está ali. E aí eu não estou falando mal de Deus cristão não, tá? Que fique muito bem claro. Assim é porque assim os humanos precisaram ter a leitura desse Deus. Eu nem vou dizer que não é o mesmo Deus, né? Porque se a gente está falando, se eu falei anteriormente sobre os mitos muito similares, né? Eu, enquanto psicólogo junguiano, então, né? A gente vê a repetição do inconsciente coletivo. Então, sim, os mitos são muito parecidos. Então, pode ser até que seja encarado como o mesmo Deus, mas que a gente, enquanto seguidor da cultura iorubá, a gente está narrando um mito diferente. Então, eu não posso ficar preso no mito europeu, né? Eu não posso ficar preso nesse mito em que o Deus é onisciente, onipresente. O Olodumare não é. Então a gente está falando de um Deus um pouco mais frágil, né? O que não tira dele os poderes que ele tem. Então, frágil no sentido de acesso, mas ele é tão forte que ele é o criador de tudo. Tudo no mundo, de bom e de ruim, o Olodumare criou. Então, se você, enquanto humano, achar que ele é frágil e que pode combater o Olodumare, você está muito enganado. Muito enganado. Não estou falando para você discutir aqui religião também comigo ou com outras pessoas. Cada qual tem sua crença. Até a própria psicologia, quando vai falar da religião, Jung falava, né, que ele não pode negar a existência de Deus, mas ele não pode falar da existência e nem negar a existência. Então, é isso, é sobre o respeito que se tem que ter com a diferença das culturas. Enfim, é um assunto longo, um assunto vasto, um assunto profundo e que não cabe a mim esgotar o assunto aqui.
muito menos aprofundar. Eu acho que é o que, como eu disse, a gente tem que aprender a raciocinar, tem que aprender a pensar. Temos que ser seres inteligentes e seres pensantes. Quando a gente fala então do nosso Deus, Olodumare, a gente está falando de algo muito diferente do Deus cristão, certo? E só para lembrar vocês de que quando a gente chegar a 300 inscritos, eu vou liberar um vídeo de Iferon, de magia para amor, para que você consiga atrair a pessoa que você deseja, para que você tenha olhares, né? Pode ser que você não atraia uma, tá? Pode ser que você atraia aí muitas pessoas. E que Feron não é somente para atrair o amor romântico, não. Então, fica atento aí, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, comente esse vídeo para poder ajudar no engajamento, para que a gente alcance outras pessoas e que, quem sabe, assim a gente consegue se desvincular desse olhar cristão sobre a nossa religião. Você que é povo de axé, você que cultua orixá, precisa se desvincular do cristianismo. Precisa, tá? O cristianismo ele serviu como capa, né, há pouco tempo atrás, digamos assim, mas que hoje já não faz mais sentido. Então, respeito sim o que fizeram, respeito sim a associação, a equiparação, o sincretismo, mas agora a gente não precisa mais. Então, um beijo, foi muito bom o sincretismo, mas agora a gente não precisa mais, certo? Eu preciso então que você curta, que você compartilhe esse vídeo, que você possa comentar, se entendeu, se não entendeu, não importa, né? Ou que seja só um axé. Então que você possa comentar nesse vídeo também. Aboru, aboí, aboxixé. Odabó.